Se tem uma coisa que eu aprendi com Érico Veríssimo é que se está ventando é porque coisas irão acontecer. Olá para cada um, eu sou Rodolfo, faço parte do Bodega Literária e vim aqui hoje para falarmos sobre o segundo volume, né, a segunda parte do primeiro volume da saga do Érico Veríssimo chamado O Tempo e o Vento, que é O Continente, é o volume 2, né? Que é a continuação daquela primeira parte que nós falamos no vídeo anterior, que para quem não viu, né, chegou aqui nesse vídeo de assim, supetão, vai passar aqui o link aqui em cima, ou aqui embaixo vai estar o link, né, para que vocês possam ver o vídeo e ver como é o começo dessa história também, e explicando o porquê eu ter bolado as regras do projeto do Raízes, né, e ter pego logo o Tempo e o Vento para ler, assim, né, os 7 volumes. Então tá lá explicado no vídeo, então peço que vocês terem uma visita caso não tenham visto aquele vídeo. Para quem viu, né, vamos dar continuidade aqui explicando o que acontece aqui um pouquinho nesse livro, né, e o porquê que eu gostei tanto desse primeiro volume, né. Só fazendo um leve flashback, no livro passado, que é o primeiro volume, nós falamos um pouquinho. O livro acabou ali exatamente na Guerra dos Farrapos, com a consequência, né, que foi o que aconteceu ali com o Capitão Rodrigo, que vocês precisam ler para saber o que foi, e daquele negócio da Bibiana, né, que era a neta da Ana Terra, a filha da Ana Terra, tá ali um pouco preocupada com a questão do marido voltar ou não para a guerra, voltar ou não da guerra. Então por isso mesmo que ela sempre tem aquele ditado, que se está ventando é porque coisas ruins estão acontecendo, e naquela noite está ventando muito. Então acabamos exatamente na Guerra dos Farrapos, como consequência disso, mais uma das grandes brigas entre os Amaral, né, e os Terra Cambará. Então por isso mesmo que o segundo volume aqui, né, vai, digamos, espichar um pouco mais esse conflito que existe entre essas duas famílias em Santa Fé. Mas aqui nesse volume de quase 350 páginas, nessa edição da Globo, né, vai ser girando em torno exatamente dos conflitos que existem entre a Bibiana e sua nora, né, que é a Luzia. A Luzia nada mais é que uma filha adotada ou não de um sujeito chamado Agnaldo Silva, que apareceu do nada ali pelas bandas de Santa Fé, e digamos que ele é muito rico, só que digamos de uma riqueza em que ninguém sabe como é que ele consegue isso, né? E aí fica a dúvida para quem quiser aqui tentar explicar, se bem que o livro traz a explicação. E ele possui essa filha chamada Luzia, que é uma menina muito bonita, todo mundo ali morre de paixões, né? Ali todo mundo tem várias apaixonites por essa Luzia, que é a menina estrangeira, digamos assim, de Santa Fé. Então, que por isso mesmo que comove os corações dos rapazes de lá. Então, esse sujeito que é o Aguinaldo, ele tem muito dinheiro, então por isso mesmo ele empresta, faz empréstimos para algumas pessoas da cidade. Só que quem não consegue pagar a ele de volta a dívida, ele toma as propriedades, ou toma gados, enfim, toma alguma coisa, né, hipoteca alguma coisa e pega esse bem como um resultado do não pagamento dessa dívida. E um bom caso disso foi o pai da Bibiana, né, Pedro Terra, né, que não conseguiu pagar a dívida ao Agnaldo, então por isso mesmo ele teve até a sua terra tomada, a sua casinha, e no lugar dessa casinha foi construído o Sobrado, né, que é o grande o grande lugar, né, que vai dar aqui cenário a todas as narrativas dessa história, né, como a gente já viu lá logo no início. Então, qual é a única coisa que a Bibiana consegue fazer pensar, né, para, digamos, se vingar e ter o seu sobrado de casa, né, que para ela o sobrado é o lugar onde ela viveu, o pai morou, toda a família, então por isso mesmo ela acha, né, que tem digamos, propriedade sobre aquela casa. E a única forma que ela consegue achar de se vingar desse homem que tirou a casa do pai, né, dos irmãos e tudo mais, é fazendo com que o seu filho, o Bolívar, né, que é da Bibiana, com o Capitão Rodrigo, se case com essa moça chamada Luzia, que é esse capítulo primeiro, né, que se chama Ateniaguá, que, pra quem não sabe, Teniagó é uma lenda que tem, né, de uma princesa moura que virou lagartixa e é amaldiçoada, e, enfim, esse lagarto consegue ali enfeitiçar os homens com os seus olhos que são pedras vermelhas. Então, é uma lenda ali que ronda o povoado de Santa Fé.
Então a única forma que essa velha, né, a Bibiana, consegue de se vingar é fazendo com que o seu filho, Bolívar, se case com a Luzia. Só que essa Luzia é uma moça muito complicada, porque ela é muito mórbida, só pensa na morte, e várias coisas acontecem aqui dentro dessa história que são muito engraçadas, né? É nesse período aqui que eles vai falar um pouquinho, né? Lógico que esse casamento acontece entre o Bolívar e a Luzia, e digamos que eles vão passar um período de tempo em Porto Alegre, e por lá, né, está acontecendo a cólera, né? E ele vai narrar aqui um pouquinho sobre os fatos históricos sobre a cólera. E digamos que é nesse momento que essa Luzia sente prazer, digamos assim, em ver as pessoas morrendo dessa doença, dessa peste. Então chega um momento aqui, né, em que o Bolívar vai achar que a moça tá traindo ele, né, saindo todas as noites, quando na verdade ela vai para os enterros ali, visitar os defuntos nos caixões, levantar a mantinha assim e fica lá contemplando a morte do sujeito, ou seja, é muito mórbida, né? Chega um momento aqui, né, que ela vai falar um pouquinho muito sobre a própria morte, assim, digamos assim, que vai incomodar um pouco o filho desses dois, né, do Bolívar e da Luzia, que é o Licurgo, que é aí então que nós já começamos então a entrar na história presente, digamos assim, em que começa essa história lá no primeiro volume, que é o Sobrado. Então, a partir do meio desse livro, então, é que nós conhecemos o Licurgo, que é esse neto da Bibiana, e tem outras coisinhas também que acontecem aqui entre o Bolívar e a Luzia que vocês precisam ler. Não posso falar porque senão é spoiler, né? Mas fica a dica aí que já muita coisa acontece. E o mais curioso aqui é que, por exemplo, durante toda a história, né, existe um personagem chamado Dr. Winter, que é um alemão que vai ali morar meio que sem querer, mas querendo em Santa Fé. E digamos que o Érico Veríssimo criou esse personagem para, digamos, ser uma terceira pessoa. Então a gente consegue visualizar a história, né, de outros olhos, sem interferência dos personagens principais. Então ele consegue enxergar ali todo mundo de uma maneira diferente. E digamos que ele se torna, por ser médico, né, e por visitar várias casas, ele se torna meio que um conselheiro de todas as pessoas e passa a ter confiança. Então as pessoas confessam muitas coisas e ele então tem posse das histórias dessas pessoas, né, e o que é que está acontecendo nessa cidade. Então aqui, né, se formos pular para o momento histórico, né, em que o Érico vai nos citar, ele vai falar um pouquinho aqui sobre o final ainda da Guerra dos Farrapos, com as consequências, um pouquinho da crítica ao racismo, né, a questão até mesmo da escravatura, que ainda ocorre naquela época de 1850 e alguma coisa, e que é a mesma época que está ocorrendo então o início da República, né? Que é realmente quando estão tentando tirar Dom Pedro II do reinado, né? Para que o voto seja direto e toda aquela coisa. A gente vai ver então aqui um pouco das críticas que existem, né? Assuntos esses, né? Assunto esse, questão de políticas, que vai movimentar ainda mais a rixa que existe entre os Amaral e os Terra Cambará. Na outra parte da história, que é a última, né, que vai se chamar Ismália Carré, né, é essa amante do Licurgo, que isso não é spoiler, que também vai girar ali em torno do romance, até porque o Licurgo vai casar, né, com a Alice, que é a personagem que a gente já viu lá no início da história, que está parindo na noite do conflito guerrilheiro, né, essa mulher, né, essa China, como chamam aqui, vai movimentar muita história para Dona Bibiana, né? Porque ela não quer ver o neto metido com rabos de saia, até porque ele precisa assentar, né, o fogo dele e se casar, né? Porque a grande preocupação da Bibiana é realmente saber que o Licurgo é o último da linhagem dos Terra Cambará e ela quer realmente, assim, ela diz que só vai se sentir mesmo, só vai se sentir tranquila, né? Digamos assim, realizada na vida quando vê que o Licurgo tiver filhos, né, e tudo mais, para que continue essa linhagem dos Terra Cambará, que é o grande orgulho da Bibiana. Então tá aí, esse foi o primeiro volume aqui do O Continente, que é o primeiro volume, né? Quando nós voltarmos agora vai ser para falarmos sobre o Retrato, que também é em 2 volumes, 1 e 2. Então não sei se vai ser outra história um pouquinho mais diferente, se vai ser a continuação dessa linhagem dos Terra Cambará, ou se vai ser outra história, mas que continua ainda, né, nesse clima regional, histórico ali do Rio Grande do Sul do século passado, o que está sendo bem legal de ser lido. Então eu peço que vocês me acompanhem, né? Para quem não leu ainda, não sei o que vocês estão perdendo tempo, que vocês deviam ler isso porque vale a pena, é compensador. E eu peço que vocês me acompanhem nos próximos vídeos, né? E comentem aqui embaixo para aqueles que já leram, se gostou ou não, o que é que tá achando e tudo mais.
Bom, então é isso. Deixa o joinha aqui embaixo para ajudar a compartilhar. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos, até porque vai ter algumas novidades especiais que estou pensando em criar. E não esqueça também de visitar nossas páginas nas redes sociais e tudo mais. Então é isso. Tchau para cada um e até a próxima. Tchauzinho.